Estamos começando mais uma live pelo Circuito Cinema em Movimento, promovido pelo ICEM, que é o Instituto Cultura e Movimento, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Universidade Estácio de Sá, Instituto Edux, com realização pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. A live hoje vai ser sobre o futuro do agora, um documentário média-metragem de Ricardo Favilla, que retrata a difícil passagem dos estudantes do ensino médio para as universidades. O filme traz uma reflexão com diversos atores do ensino médio, porque fala da atual política pública do ensino médio. Então, traz diretores de escola, coordenadores de projetos sociais, alunos, ex-alunos. Todas essas pessoas prestam o seu depoimento a respeito da atual política educacional do ensino médio. E quem vai debater sobre os aspectos técnicos do filme O Futuro do Agora são essas duas convidadas, que é a Daniela Gracindo, que é cineasta, atriz, produtora, herdou o olhar do seu avô, o ator Paulo Gracindo, e do cinema fez a sua linguagem e ofício. Produziu o documentário Paulo Gracindo, O Bem Amado, e em 2009 concebeu o projeto Pequeno Cineasta, onde o cinema se torna a voz de crianças e jovens entre 8 e 17 anos, que aprendem a inventar mundos com as câmeras nas mãos. E a Gisele Barreto, coordenadora dos cursos de Cinema, Jornalismo, Fotografia, Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda da Universidade Estácio de Sá, à frente da TV Estácio Rock in Rio desde 2011 e TV Estácio The Town desde 2023. Gisele vem auxiliando os alunos a se transformar. Então, primeiro, eu gostaria de agradecê-las por terem aceitado o meu convite para nós debatermos sobre o futuro do agora. A minha primeira questão, que é o que vocês acharam do filme, mas sem entrar em detalhes, né, porque a gente vai percorrer aí por uma série de questões, mas um panorama geral, assim, a opinião de vocês sobre o filme. Só vou corrigir uma coisinha, tá? Que eu acho importante. Eu coordeno aqui 3 cursos superiores: é cinema, jornalismo e produção audiovisual. Curso de fotografia é professor Kleber Corrêa que coordena, e o curso de publicidade e propaganda é o professor Rodrigo, que aliás é o nosso aniversariante do dia, tá? Eu ministro, na verdade, aulas lá nos outros. Os outros, é assim, eu estou sempre dando um pitaquinho, né? Porque eu sou intrometida, a Dani sabe disso, né? Mas coordenar, só coordeno 3, até porque não dá para aguentar todo mundo, não, né? Respondendo essa pergunta, um documentário que pega uma questão atual de extrema importância para a gente estar refletindo, para a gente estar falando, para a gente estar debatendo e repensando. Então, o que eu acho, em linhas gerais, bem gerais mesmo, porque depois eu acho que você fez um roteiro bem bacana para a gente ir seguindo, eu acho que é um documentário importante para a gente assistir e refletir e pegar ele como um start, assim, para reflexão e conscientização, né? Que são uma das funções de um documentário, né? Funções importantes de um documentário. Então, em linhas gerais, é isso. Mais do que nunca, eu achei ele muito necessário. E já vou de cara dar os parabéns ao diretor, à direção do documentário, porque ele teve um olhar clínico na escolha dos atores sociais. Porque ele só detectou nesse universo de adolescentes, de gente entrando, né, nessa vida adulta, né, ainda nesse rito de passagem que é a saída do ensino médio para a vida adulta, nesse momento de uma escolha tão difícil, que nem é o momento de escolher nada, né? Não é o momento de escolher nada, isso fica muito claro, né, nas conversas que ele teve, mas ele teve um olhar tão sensível, tão delicado e tão cirúrgico na escolha dos atores sociais, não só dos estudantes, mas dos professores, mas das pessoas que, né, dos adultos, né, que ele também entrevistou, que eu achei sensacional. Eu estou muito apaixonada por esse documentário. Muito. Que bacana.
Eu fiz tudo errado agora, porque eu dou aula de crítica, e eu falei assim, eu falo para meus alunos desde o primeiro dia, a gente não tem mais esse negócio de gostei ou não gostei, não. Tem que falar tecnicamente das coisas. Olha, eu fiz tudo errado agora, né? Eu gostei e acabou, gostei. Mas não é uma crítica, é uma live para a gente conversar sobre o filme. Bom, a Gisele já falou alguma coisa, né, sobre o que ela achou do filme, né? Mas como que vocês avaliam, né, a ideia do Ricardo Favila de transformar essa ideia conceitual de futuro do agora, que inclusive dá título, né, ao média, para essa linguagem cinematográfica? A Gisele já adiantou aí. Tem fama de bocuda, né? Ó, sou fama de bocuda. Mas quer completar, Gisele, e depois a Dani? Dani, vamos embora, Dani. Senão eu fico falando, eu sou terrível, sabe? Eu achei o título já um primeiro gol, assim, acho título excelente, O Futuro do Agora. Eu acho que foi muito bacana ele pegar essa ideia para poder comentar e destrinchar e fazer esse recorte para a gente estar pensando o futuro não, o agora, porque agora, cada vez mais é o agora. A gente tanto ouve falar em várias, seja em questões científicas ou seja em questões religiosas ou místicas, né? A importância do agora, que só existe o agora. E o que está acontecendo é só o agora. Então, o futuro do agora já é um título que me instiga, já me dá vontade de ver o filme. Mas, por outro lado, eu acho que é bem amplo. Eu senti no filme, assim, pouco essa urgência. O título me passa uma urgência que no filme eu sinto de alguma forma, não sei te dizer por quê, talvez conversando aqui eu descubra, mas não. Teve um momento no filme que esse conceito é bem, super bem colocado por um dos professores ali, que aliás é ele que deve ter inspirado, né, o título. Excelente esse professor, esse personagem. Maravilhoso. Mas aí depois se perde um pouco essa questão da urgência que esse tema pede. Eu não saí do filme assim com a sensação de urgência. Se eu pudesse fazer uma contribuição para o filme, é pensar de que forma a gente poderia focar mais nessa questão. Não acho nem que é por falta de conteúdo, não. Talvez a forma da abordagem, não sei. Vamos pensando juntas aqui durante as colocações. Vai lá, Gigi. Não, o que eu achei é que não só a felicidade no título, né? Mas vamos falar a verdade, os atores sociais deram a bola rolando para ele, né? Porque em todos os discursos as pessoas tinham uma preocupação com o futuro, mas mais do que tudo tinham uma preocupação com o agora, com o dia a dia, com o que vão fazer com aquele conhecimento, ou o pouco conhecimento, ou a utilidade do conhecimento que eles estavam recebendo naquele momento, e se aquilo realmente seria útil para o amanhã. Se o que eles estavam recebendo naquele momento, uma coisa que muito me chocou, a gente tem um desejo, né, um fetiche pela coisa da escola de tempo integral. Para mim sempre foi um sonho de verdade a escola de tempo integral. Eu sempre achei que a escola de tempo integral era a solução para quase tudo. E ouvindo aqueles meninos dizendo que tinham tempos vagos infinitos, de que as aulas que existiam, ou então as poucas aulas que existiam eram aulas que não agregavam, né, para realmente o futuro deles, para a construção de uma carreira. Aquilo foi me dando um desespero, uma vontade de arrumar minhas malas e de ir para lá para fazer alguma coisa, sabe? Não, vou pegar você, Dani, vamos para lá, Dani, fazer alguma coisa, vamos dar qualidade àquele tempo vago, não que a gente faça milagre, né, mas pelo menos a gente vai fazer alguma coisa, né? Porque a gente somos dessas, né? A gente vai fazer alguma coisa, ficar parado a gente não vai. Sabe, a gente é aquela de arregimentar amigos e vamos lá, é aquela coisa do corrente do bem. Ficar parado a gente não vai. E aquilo foi me dando um desespero muito grande, porque a única vantagem que eles têm na vida é a juventude. Nesse momento, é a juventude. E ela passa. Porque outro dia a gente tinha 20 anos, né? Eu vou fazer 62 anos mês que vem. E outro dia eu tinha 18 igual a eles. Outro dia. Outro dia mesmo. Anne foi minha aluna. Isso é muito engraçado. Você vê como é efêmero o negócio. Então, aí eu fiquei olhando para eles assim. O filme me deu, para você deu uma sensação, para mim me deu uma sensação de desespero. Porque
Eles estão perdendo a única coisa que eles têm a favor deles, que é a juventude, que é o tempo, e o tempo passa muito rápido e alguma coisa tem que ser feita. Só pode ser feita para eles nesse momento na dimensão da educação. Na dimensão da educação. E o cinema está aí para isso. O cinema serve para isso. O cinema tem essa utilidade. Sim. É uma utilidade histórica, uma utilidade política, é uma utilidade emocional, uma utilidade terapêutica. O cinema salva vidas. A gente pode ajudar uma galera por meio do cinema, sim. E esse diretor pensou isso também. Ele pensou. Por isso que ele fez esse filme. Indo nessa linha que a Gigi falou, né? Então, muitos documentários eles partem de uma inquietação, mas eles nem sempre chegam a uma conclusão. Eu acho que é exatamente o caso do Futuro do Agora, né? Que ele está mais interessado em provocar essa reflexão do que sobre a atual política educacional do ensino médio, do que concluir que a solução seja A, B ou C. Então, o documentário tem esse compromisso de oferecer respostas? Ou o papel dele é justamente manter esse questionamento vivo, convidando o espectador para refletir junto? O que vocês pensam sobre isso? Total convida para refletir, para fechar, para pensar junto, para provocar. Não, jamais. Ele não entrega respostas. Não, ele me inquietou total. Eu não estou te falando que eu quis arrumar as malas e ir para essa escola. Eu queria ocupar essa escola. Eu queria ocupar aqueles espaços vagos, os tempos vagos todos. De verdade. Eu terminei o documentário, né, com 1000 ideias, 1000 coisas para fazer. Em pouco tempo. Amo vocês. Mas assim, quando eu disse que ele não me deu isso que ele te deu, assim, se você reflete sobre isso, claro, eu também. Falei, pô, quero estar lá, quero ensinar cinema para essa galera. Mas assim, eu acho que tem uma certa formalidade nos depoimentos que dá. Até uma pergunta que eu acho que eu estou antecipando, né? Que vai vir ali na frente. Uma certa formalidade na fala que afasta um pouco, sabe? Eu sou mais passional, assim, então acho que isso dá um leve, assim, reflete, aquela coisa de refletir, mas sem mergulhar, sabe? Mas como você é muito, muito, muito professora maravilhosa, isso só de ouvir, assim, lá de longe, sem filme, você já ia sentir, tá? Eu não sou professora maravilhosa, não. Eu sou afrontosa, né? Eu estou invadindo. Não é à toa que o professor Ronaldo aqui me chama de tanque, né? Eu sou aquele tanque de guerra. Eu falei assim, eu vejo uma área que eu possa invadir no sentido do positivo, no sentido do bem, né? Como você falou da provocação aí positiva, se eu vejo um espaço que ele tem todas as chances da gente plantar e colher, é para lá que eu vou. Eu não vou esperar o convite. Eu vou. É isso aí. Né? Se há possibilidade, porque eu acho que o que deixou a gente muito nesse patamar dos tempos vagos, essa expressão me irrita profundamente, os tempos vagos. Ok, eu sou a favor do ócio criativo, esse é outro espaço, outra dimensão, mas o tempo vago me irrita profundamente. Eu acho que é por conta dos tempos vagos que ocorreu uma inércia em vários setores que outras pessoas com outras cabeças ocuparam esse espaço de uma forma negativa. Então, eu acho que a gente tem, sim, que se sentir provocado, e graças a Deus vou fazer 62 anos, com uma irritação em relação a isso, que é o que me mantém viva, sabe? Que me mantém com a energia de querer, sim, ocupar esses espaços e plantar. Eu não sei o que eu vou colher, mas eu sei o que eu vou plantar. Dani, você comentou que o documentário uma coisa um pouco formal, é isso? Tem que voltar para isso? Não é total formal, eu acho que ele quebra o formal com uma espécie de narradora, né? Que é a entrevistadora. Eu não ficou muito claro para mim de cara quem são os personagens. Isso era uma coisa que eu ia dizer em algum momento aqui, não sei qual, mas já que você perguntou, isso me confundiu um pouco no filme, assim, mas peraí. Eu fiquei um pouco perdida. Mas quem é esse? Qual o primeiro que fala super bem? Ele é apresentado depois de, sei lá, da metade do filme.
Sim, sim. que ele é, que fala o que ele é, né? Eu não sabia se ele era um professor, se ele era do Rio de... Eu demoro para saber. E como o documentário está tratando de questões, né, que a gente está falando, de uma instituição de ensino, está dentro de. E aí depois eu descobri que é mais de uma instituição e tem mais de um projeto, e isso não ficou muito claro para mim. E Mas isso me distanciou também um pouco. e você acha que isso aconteceu com todos os atores sociais presentes no filme? Os diretores, os alunos, as ex-alunas, com todos, como um todo, assim? Eu achei que ficou. Eu entendo que o filme foi. Eu acho importante até, né? Que o filme seja recortado, sem ser de forma linear, explicativo, aquela coisa educacional. Não gosto. Eu acho isso bom no filme. Esse movimento, essas quebras. Só acho que, assim, bem fácil, né? Bota lá, fulano de tal, coordenador pedagógico. É, Isso é acontece lá no final. isso Não e sei se o Favila fez isso de propósito, pra gente ficar realmente assim, correndo atrás, mas isso ao invés de me ficar correndo atrás, eu fiquei, mas tá confuso. Aí volta. Aí, assim, sabe? é, Mas peraí, deixa eu entender. é, Aí é, me é, tirava do fluxo. essa ia ser uma das minhas perguntas, né? Ah, Fragmentação, porque eu entendi que a estrutura do documentário ela é mais contemplativa, né? Se essa fragmentação de eu começo um depoimento aqui, aí eu pulo para outro depoimento, de repente eu pulo para uma. Eu saio da escola e vou até um projeto social. E aí eu começo entrevistando o pessoal do projeto social, depois eu volto para a escola, depois eu volto para as ex-alunas. Então, se isso acabou deixando, na minha visão, né? O Favila fez isso para dar um pouco de movimento, né? Assim, na linha do que você falou, para não ficar aquele algo monótono, inerte, para dar um pouco mais de fluidez para a narrativa, mas talvez tire a atenção. não é uma questão de o que confunde, não é a questão da linearidade. A Tá. linearidade não é necessária para você deixar uma coisa clara, na minha opinião, Uhum, entendeu? Mas ali ficou muito solto. tá. Tinha que colocar no contexto, que fosse espacial, que fosse um créditozinho de legenda, que eu entenda rápido. Eu acho legal, acho importante ele fragmentar, Uhum. até para ele poder criar essas reflexões, né? Quando você coloca um argumento de um lugar, de outro, mas eu preciso entender da onde vem, de qual contexto está vindo aquela fala. E Uhum. isso ficou perdido para mim no espaço, entendeu? Até porque um dos projetos ali que eu entendi, voltando, né, para entender melhor, onde aqui é Brasília. Ah, não, mas esse é de Brasília? Porque também, né, em Brasília é uma coisa, em São Paulo é outra. E aí ele quis diversificar. Eu falei São Paulo, mas é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Brasília. Uhum. Então, sabe, as coisas não ficam muito amarradas no sentido de deixar claro qual é o propósito dele estar trazendo, então, por que que ele elegeu Brasília Uhum. e Rio de Janeiro? Quem é essa pessoa? De que contexto ela está falando? É de um projeto social? Ele é coordenador de escola? Ele é aluno, é claro, os alunos é muito claro e muito autêntico e são ótimas os personagens. Mas essas figuras que falavam mais formais, assim, eu senti falta de entender de qual contexto elas estavam falando. Eu não sei qual foi a proposta disso, entendeu? Mas que deu realmente em algum momento uma confusão na minha cabeça, deu. Realmente, eu fiquei nesse vácuo como você ficou, Dani. Mas como eu falei, onde é que isso foi compensado de alguma forma? Pela excelência dos atores sociais. Eu acho que é onde o Favila se destaca, principalmente, o trabalho todo dele é bom, mas onde ele se destaca é na escolha dos atores sociais. Porque eles falam muito bem, todos eles Uhum. têm conteúdo, todos eles de alguma forma, né? E também tem aí o mérito do montador, óbvio, né? Eles jogam a bola um para o outro o tempo todo. Então acho que isso tudo vai compensando. E só em determinado momento, né? Num primeiro momento eu não percebi que eu não tinha identificado quem era quem. Isso só lá pro meio do filme que começou realmente a me incomodar. Mas que não atrapalhou no meu entendimento.
Só atrasou um pouquinho, mas não atrapalhou no meu entendimento, não. De verdade. Respondendo a sua pergunta, Dani, Brasília foi uma cidade escolhida por conta do programa Meu Caminho, que é patrocinado pelo Instituto CNP Seguros, que também é um dos patrocinadores do filme. Então, por isso que eles escolheram abordar as cidades do Rio de Janeiro e Brasília. Entendi. O que chamou mais atenção no filme, os elementos, né, tanto positiva quanto negativamente. Eu acho que vocês acabaram já respondendo uma parte dessas questões, dessa questão. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu já falei muito dos meus atores sociais, que eu gostei muito, me apaixonei. Realmente, a escolha dos personagens foi um dos pontos que eu também pensei, assim, de destaque. E a excelência da qualidade do filme, assim, no sentido, não no sentido técnico, né? Na escolha dos planos, na escolha das locações, na escolha de como contar, como que o filme começa. Adorei, um dos pontos altos, boa, que eu lembrei. Um dos pontos que eu achei ótimos no filme, que é super importante, o início, né? Onde você vai capturar o interesse ou não do espectador. Ele já começa de uma maneira surpreendente, né? Vem a câmera de alguém que você ainda não sabe quem é, mas você vai entendendo que, na verdade, você está vendo, começando o filme do ponto de vista da pessoa que vai ser entrevistada. Ele está chegando e a entrevistadora está falando com ele e você está vendo pelos olhos dele, do ponto de vista dele. Então, eu achei muito interessante você começar a ver o filme começando pelo ponto de vista do que vai ser entrevistado e não, né, aquela coisinha formal. Estamos aqui com fulano, ele foi estudante, ele já sabe fotografia e ele é nosso aluno. Isso vai sendo contado aos poucos depois. Então dá uma quebra, mostra os bastidores. Isso, contrariamente ao que eu falei, né, que tem às vezes um certo tom meio formal, o início do filme propõe outra coisa. Então, às vezes, ele fica formal lá para o meio, fica bastante formal em certo dado momento, que se justifica pelo que a Gisele falou. Eles têm muito conteúdo, muito importante, tudo aquilo ali que está sendo dito tem que estar ali, né? E a crítica que eu faço é só assim, só dar um contorno de contexto um pouco mais claro para o espectador, sem necessidade de linearidade. Acho que a linearidade até ia afastar, principalmente o espectador de hoje, que já está totalmente viciado nos estímulos. Então, não tem. A não ser que você vá pegar uma pessoa que estuda isso, que quer se aprofundar nisso, ela vai ver um filme do Tarkovsky e tal. Mas, assim, você quer falar de um assunto para levantar reflexões importantes e urgentes, é muito indicado que se faça da forma que ele fez, né? Então, me encantou isso, esse início, que já traz a gente, né, de uma forma diferente, curiosa para dentro do filme. E também achei muito, me chamou muito a atenção a qualidade do som do filme. Não só da captura do som, porque é importante a gente entender perfeitamente o que eles estão falando, mas também como entra a trilha. É muito sutil, se você não parar para prestar atenção, você nem vai perceber. Mas, assim, a introdução pelas claquetes, por exemplo, né? Tá, 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 pum, vai começar, começou, né? Tá, pá, pá, um monte de claquete. E aí a claquete, a música da claquete batendo, vai mixando com a trilha sonora do filme e que já dá um ritmo muito adequado pra gente tá ali, né? Tá ali atento, tá ali com eles. A trilha é muito, o som do filme, a gente sempre se preocupa muito com a imagem, mas o som, eu costumo dizer muito para os meus alunos isso, cara, o som é tão importante quanto a imagem. Vamos pensar o som do filme, o som fala muito para a narrativa, fala muito não só para eu entender o que está sendo dito, mas para eu sentir, para a experiência do cinema, né? Então, trilha, som, e são espaços públicos, né? Então, ele tem uma qualidade técnica. Nesse sentido, a qualidade técnica é muito importante. Apuradíssima. Realmente. Então, acho que são dois pontos que eu destacaria aí. Uma coisa que eu achei muito importante nele, né, e você de alguma forma destacou também, que ele teve muito cuidado com a imagem. Porque há muita gente que eu vejo que faz documentários e que acha que a imagem do documentário tem que ser sujinha. Não, porque é documentário, a vida como ela é, o real, não sei o quê. Não necessariamente esse real tem que ser sujinho por mostrar que é real, sabe? Eu acho que ele tem uma delicadeza com a imagem, né? Que a imagem dele é limpa, sem ser antisséptica,
sem ser hospitalar, sabe? Ele tem uma imagem que te convida a ficar ali assistindo, você presta atenção nas temáticas que são abordadas, porque o som é limpo, o som é audível, realmente compreensível, você consegue pensar, ele não ludibria a gente com outros sons que não são inerentes àquela questão que ele está abordando ali. Ao contrário, eu acho que toda a limpeza sonora que ele tem ali, né, a paisagem sonora que a gente tem ali, ela só contribui para que a gente preste atenção ao que o ator social está falando, a discussão que está sendo levada ali. Então, eu acho que o diretor está coberto de méritos, ele tem uma super equipe, realmente, porque ninguém faz cinema, é uma obra, é uma arte coletiva, a gente... Dani ensina isso no Pequeno Cineasta, eu falo isso todo dia na sala de aula, não se faz cinema sozinho, porque tem aluno que chega aqui com essa ilusão, que acha que vai pegar o seu celular e vai fazer cinema de celular, né, sozinho, que não precisa de equipe, que o iPhone faz tudo, o iPhone é bom pra caramba, mas cinema é uma arte coletiva. Isso é a lindeza do cinema, né? É a coisa mais linda do cinema, na minha opinião. Exatamente. Então a gente. E esse documentário, ele mostra isso. Que o futuro do agora é coletivo. Tá bom? É isso aí. E aproveitando, falando disso, de equipe, eu achei fantástico o menino aluno aprendiz que tá ali, né? Que é o que começa o filme, inclusive. Ele faz parte da equipe. E você vai descobrir isso lá no final. Eu achei isso assim, o ponto alto. Você falou o que mais eu gostei? Foi isso. O garoto que faz parte da equipe do filme. Então, tá na equipe ali do fazer e do assunto que ele faz parte, né? O famoso lugar de fala e junto contribuindo na equipe, já colaborando para impulsionar um documentário que levanta a questão e já vai propondo soluções ali. Já vai, você vai ser o primeiro, vem para cá. O Andrei Costa, o nome dele. Andrei Costa, uma graça. Agora, o futuro do agora, ele, por tudo isso que a gente está falando desde o início até agora, ele está mais interessado em sentir o real do que explicar. Agora, sim, seguindo essa linha, o cinema documental ele se aproxima cada vez mais da arte contemporânea, né? Justamente por transformar o real em experiência. O que vocês pensam disso? Total. Acho que há muito tempo atrás que o documentário tinha uma questão, né, de compromisso com o real, pelo real. É um estilo, é uma forma, mas é só uma forma. Até porque discutir o que é real ou não hoje é uma coisa assim. Me discute isso a vida inteira e isso nunca será resolvido, graças a Deus. Graças a Deus. E tem tantas formas interessantes de você fazer um documentário que não precisa ser a realidade, assim, estou documentando, tipo, Irmãos Lumière, fotografando o cotidiano só, pura e simplesmente. Por exemplo, o filme mais usado nas escolas, o Ilha das Flores. Sim, eu uso em sala de aula. Eu abro a matéria todo semestre de documentário com Ilha das Flores. É um documentário? Mas ele está retratando qual realidade? Todas. Todas. De uma forma, de uma linguagem que é só dele, que ele criou, ficcional, que tem um ritmo, tem. Experimentando. Eu acho que isso é o que mais atrai a gente quando propõe uma brincadeira, um jogo novo, que você, como teatro, né? Ó, vamos combinar que aqui é um palácio. Então ali, vamos combinar que a Ilha das Flores, que acho que não existe a Ilha das Flores, não é isso, Gi? Que é só é um lugar que existe, mas existe um lugar chamado. existe um lugar, mas o documentário não é necessariamente daquelas pessoas, são imagens. Aquilo que ele está falando. Existe tem um livro do Bernadette, do Jean-Claude Bernadette, aquele livrinho da coleção Primeiro Espaço, que todo mundo teve em algum momento da vida. Tem um livro dessa coleção que é O que é Cinema, onde ele fala da impressão da realidade. E o que é?
É aquele compromisso que você assume, quando, no nosso tempo, quando a gente comprava o ingresso. Hoje, quando você assina lá o seu stream e tal, mas eu vou manter a questão do ingresso. É aquele compromisso que você assume, que quando você compra um ingresso de cinema, você vai acreditar que tudo que o 007 faz é verdade. Porque daquelas 2 horas que você entrou no cinema, você comprou o ingresso, daquelas 2 horas, tudo que acontecia dentro daquela caixa preta é verdade. A mesma coisa para o teatro, a mesma coisa para um show, para uma exposição. Tudo que acontecia ali dentro, naquele período que você acordou, naquele contrato que você assinou na compra do seu ingresso, tudo aquilo ali é a impressão da realidade, é a verdade. Então vamos embarcar nessa no documentário também, não é? Tudo o que está acontecendo ali, que você viu, no Ilha das Flores, é a realidade daquele lugar. É a realidade que o Furtado, que o Jorge Furtado, que experimentou pra gente. E tudo que ele falou ali é verdade. Ele só mostrou... Em muitos lugares, não só na Ilha das Flores. Em todo lugar, na verdade, né? Quis mostrar daquele jeito. Aquilo tudo ali é verdade. Tudo que ele mostrou é verdade. Outro exemplo, Recife Frio, do Kleber Mendonça. Gente, filme maravilhoso. É tudo mentira, mas é tudo verdade. Né? Então, assim, é isso. O documentário é uma experiência para te provocar mesmo. E não existe a verdade. O número 6 ou o número 9 depende do ângulo que você está olhando. Vai ser 6, vai ser 9. Então, é a verdade. É o que o diretor e sua equipe, né? O diretor como maestro, mas e sua equipe tá querendo focar e falar como ele pensa ou como ele quer provocar ou não. Eu tenho um aluno que o Felipe, né, o Felipe Leibold, ele foi para um festival com o filme dele, aí tinha lá os críticos, aquela mesa que os críticos vão, fazem perguntas para os diretores. O que você quis dizer com não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Felipe, cara, não sei, o que você sentiu? É exatamente isso, entendeu? Ele não importa, não importa o que eu acho. É disso que se trata para mim o cinema. Não é pra gente saber o que o Eu diretor acha. participei de um pitching que eu senti claramente assim que tinha um diretor de documentários, era um pitching sobre um documentário. E eu senti que tinha um diretor de documentários assim que não estava curtindo muito, né? Aí quando chegou na... E eu falei alguma coisa assim, especificamente para cada um da banca. Eu falei assim, o cara que tinha um cara da banca, que era um diretor, e eu falei, olhando nos olhos deles, o que eu pretendia na direção. O cara que era o produtor executivo, eu falei exatamente olhando nos olhos deles o que eu queria de dinheiro. Eu fui falando assim. E nesse diretor, quando eu cheguei no dele, eu já tinha sentido assim que ele estava antagonizando comigo, né? Aí quando eu cheguei no olhar dele assim, eu falei assim, eu só quero que você vá me assistir. Mais nada. Ganhei o cara ali, sabe? Eu só quero que você vá me assistir. O Eduardo Coutinho, que ele fala que, enfim, documentário, que duas coisas têm que ser jogadas fora. É o que o documentário diz a verdade e os filmes são de ficção, né? E, na verdade, ele fala que isso tem que ser deixado de lado, porque você tem que deixar para o espectador escolher o que ele sentiu, que é tudo isso que vocês estão falando. Sobre isso, né? No livro do Darim, do Darim, Silvio Darim, O Espelho Partido, tem uma parte que acho que é um comentário do João Salles, que ele fala que quem decide, já há uma linha de teóricos que afirma, que discute, né? Afirma não, que discute que quem decide o que está vendo é o espectador. Uhum. Que é o espectador que decide se ele está vendo ficção, se ele está vendo algo documental. Então, o espectador continua e sempre será soberano numa sala de cinema. Acho que é isso. E eu concordo. De verdade. Eu vi isso acontecer no Tropa de Elite, gente. Tropa de Elite, as pessoas saíam assim. Você viu o garotinho? As pessoas, eu me lembro, principalmente no Tropa 2, o Tropa 2 era muito claro. Você viu o garotinho? Você viu o Freixo? Você viu o Freixo falando? E não era, sabe? Era o personagem. Mas as pessoas identificavam claramente, embora o Padilha estivesse lá protegidíssimo, né, pelo tudo é mera coincidência, né? Esse aqui é um filme de ficção,
mas as pessoas identificavam os personagens na medida do seu conhecimento, na medida do que aquilo as impactava, ou do que elas reconheciam ali dentro do seu olhar para o real, embora fosse um filme de ficção, claramente um filme de ficção, sabe? As pessoas reconheciam o que elas queriam reconhecer, ou o que elas estavam precisando identificar naquele momento, né? É muito legal discutir essas coisas, eu adoro. Aliás, o meu documentário, só um adendo, o meu documentário preferido chama-se Só 10% é Verdade, que é sobre o Manuel de Barros. Ai, gente. Manuel de Barros, eu fiquei muito órfã quando ele se foi. Se vocês não viram, vocês que estão aí com a gente na live, assistam Só 10% é Verdade. É demais. Tudo do Coutinho, né? Tudo do Coutinho. Nossa, Tudo. Coutinho, tudo do Coutinho. Tudo do Coutinho. Tudo. Agora, vocês já elogiaram as imagens, a trilha e a edição. Achei boa. Você achou boa, Gi? Achei boa. Ágil, você não vê o tempo passar, você conversa. Na verdade, eu conversei com o documentário o tempo inteiro. Eu não assisti, eu conversei. Isso é maravilhoso. E isso é mérito da direção e da montagem, sem dúvida. Sem dúvida. Montagem muito importante. Porque a gente falou um pouquinho, né? Essa coisa das quebras, da introdução, a claquete marca o início, em várias dimensões. Tem ali um momento que o Fávila dá o tchauzinho dele pra gente, né? Que ele aparece. Eu gosto quando o filme dá esses respiros, que isso faz parte da edição também, né? Às vezes tem momento ou outro contemplativo, mas na medida certa, que o foco é ali, é o debate, e o debate está ali, né? A coisa de colocar o ponto e o contraponto, né? O professor falando e o aluno falando, os dois pontos de vista, né? Os dois são reais, os dois são verdade, os dois estão certos, e a edição faz muito isso. O que eu achei que ficou meio perdido ali, para mim, que deu barriga, que eu achei, por um lado, racionalmente eu pensei, legal, ele tá colocando várias gerações para falar desse assunto. Só que as professoras, né, aquela escola antiga, que falam, eu não senti muita contribuição no debate. Pelo menos assim, já faz tempo que eu vi o filme, vai fazer o quê? Pelo menos 15 ou 20 dias? Não me lembro de nenhuma fala ali que tenha me feito refletir, sabe? Foi até objeto de uma das questões que eu fiz na live passada, que também foi sobre o futuro do agora, mas foi mais sobre as questões sociais, até porque eu fiz com a Ana Paula Mustafa Mariucci, que é educadora, tem um projeto social na Vila Brasileira, aqui em São Paulo, que é um bairro bem carente. E a gente fez a seguinte comparação. As jovens senhoras que foram entrevistadas, elas falavam com muito amor, né? A escola foi um templo sagrado. E os jovens, com uma certa... Foi o que incomodou a Gigi, né? Essa matéria não tem nada a ver, né? Por exemplo, a matéria que chama Projeto de Vida. Não é que ela não tem nada a ver, a forma, né, como ela está sendo ministrada, né? Faltou dar todo o embasamento ao professor primeiro para que ele possa ensinar da maneira correta a matéria. Então, a gente avaliou sobre esse aspecto. Mas eu acho que a questão do tempo é outro tempo, são outras expectativas, sabe? É outro assunto. Você não tá falando disso, entende? Então, bota uma barriga ali. Entendi. O olhar das senhoras era um olhar assim, muito poético, muito aquele tempo que passou, sabe? Talvez quando aquelas meninas tiverem 80 anos, 70 anos, talvez elas falem desse jeito. Pode ser. Cada discurso na sua idade. Não propõe nada, sabe? Nem isso que você falou, que é verdade, mas assim, não fala. Pra mim, o filme tem que estar falando comigo, que nem a gente falou, o tempo inteiro. Tem que estar conversando comigo, senão ele vai me perder. Ali ele me perde. Ciências, memórias ali só. Poesia. Pra mim foi poesia. Das senhoras. Eu achei bonito só. Poesias, memórias. Entendeu? Então, assim, talvez assim, não conversa. Aquele final não dialoga com o discurso das garotas.
entendeu? Mas talvez quando elas tiverem lá 80 anos, elas falem daquele jeito. Talvez elas esqueçam tudo de ruim que aconteceu na escola e só fique na memória alguma coisa boa. Eu achava legal elas participarem, porque é uma outra geração falando, mas aí vamos perguntar: vem cá, e como era? Quando você tinha que dar. Quais eram as suas dificuldades? Aonde os alunos se desinteressavam? Qual que era o conflito? O que você sentia de falta de atualização no que é pedido para dar para os alunos? Traz para o assunto do filme. Aí, show! Ia ser maravilhoso. Mas se não teve isso, para mim Não não prender. precisa. Não precisa, entende? Para a gente encerrar, então, qual é a principal potência do documentário hoje? Revelar o mundo, transformar o mundo, ou simplesmente fazer com que a gente pense sobre ele de um outro modo? Dialogar. Dialogar. Dialogar, fazer pensar, provocar, provocar. Eu acho que a melhor contribuição que um documentário pode fazer é te provocar. Mesmo que seja no sentido romântico, como é o Só 10% é Verdade, do Manuel de Barros, né? Da poesia, nessa coisa das senhoras. Se fosse um filme para isso, nesse lugar, falando disso, né? Talvez caberia. Todos os aspectos, todos os assuntos, todas as temáticas precisam ser provocadas sempre, senão elas Todo. morrem. Por exemplo, aquele filme Meu Professor o Polvo, que é um filme que conta só a história de um cara que desenvolve uma relação com o polvo. O que ele te provoca? Um monte de coisa. Um monte de coisa. Não sei se vocês viram, mas para mim provoca olhar para o mar de uma forma diferente, olhar para um animal de uma forma diferente, olhar para o homem, como ele se relaciona com essas coisas todas. E você sente aquilo que ele está sentindo, a forma, né? O jeito. Isso é muito importante. A narrativa que você vai escolher para o como e o que você quer provocar. Nesse documentário, que é importantíssimo, tem isso quando ele coloca o ponto e o contraponto, o diretor da escola falando: nossa, eles têm tudo. Eles têm tudo aqui, ganharam máquinas e câmeras, né? E o aluno falando: cara, temos um monte de período vazio. Os professores não sabem mexer. Aí a gente perde parte da aula ensinando os professores. É. O ponto e o contraponto, isso é legal no filme. Essa forma de abordagem, né? Então, eu acho que o futuro do agora atendeu ao que vocês colocaram, que vocês julgam que é a função do documentário, que é, Sim, trazer para reflexão, né? sim, com certeza. Então, caminhando para o final, gostaria de novamente agradecê-las por terem aceitado o meu convite para debater aqui o filme, os aspectos técnicos, né, do filme O Futuro do Agora, do Favila. Agradecer mais uma vez aos patrocinadores, o Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Universidade Estácio de Sá, Instituto Edux, e agradecer a realização desse circuito Cinema em Movimento, promovido pelo ICEM, Instituto Cultura e Movimento, pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. E aí deixo esse espaço final para vocês falarem sobre projetos, carreira de vocês, o que vocês quiserem falar. Dani e Gigi. Mas antes disso, obrigada a você, Julie, por ter apresentado esse documentário pra gente e por Sim, ter aberto essa janela aqui pra gente continuar a dar a vida para que ele prossiga. É isso que a gente precisa, gente. A gente precisa desses espaços, a gente precisa de pessoas interessadas em darem continuidade a essas provocações. E aí a gente sim. te agradece muito por isso. Já estou agradecendo eu e tu, Gi, que eu tenho certeza que você também achou isso, Claro. certo? A Dani, ela tem E a gente é um... bocuda, Julia, a gente fala mesmo. Se não travar, nossa senhora, as duas, né? Competem quem fala mais. Mas aí, só para falar que quem está interessado em aprofundar mais nas questões do cinema de maneira muito profunda e vai aprender todas as principais funções de uma equipe de cinema, vai ter, junto com a Gigi, ali na Estácio, maravilhosa, num estúdio maravilhoso, com uma equipe uau! Né? Que a gente bota uma galera ali dos melhores alunos dela para fazer uma agência dentro da faculdade que trabalham assim de uma maneira incrível. Sai altos profissionais de lá já super formados na que a gente tem isso em comum, né, Gi? A gente
Bota eles para aprender na guerrilha, na atitude. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Vamos lá. Então, fica o convite aí para todo mundo. Vamos lá nas férias de janeiro, finalzinho de janeiro, vai ter turma nova de férias lá na Estácio. Cineasta, isso aí. E quem já é adulto, vem fazer cinema comigo, né? Com certeza, universitários, melhor faculdade de cinema, porque tem a parte teórica e tem equipamento, vocês têm tudo, além, e mais ainda que isso, que já é muito, que não é toda faculdade que tem, vocês têm a oportunidade de ir para o mercado imediatamente. A Gisele coloca vocês tudo para trabalhar já. Já. Então, que é um dos grandes problemas, né? Que a gente. Não sou RH, não, eu tô fazendo os milagres aí. Não, mas é verdade. Os pais ficam perguntando ainda até hoje, não sei como. Ah, mas cinema, como vai ser o futuro do meu filho? Vai comer de quê? Vai comer o quê? Totalmente equivocado esse pensamento. E na Estácio já vai começar a trabalhar enquanto está estudando. Então só vai para lá quem é da nossa, né, Gi? Gosta de fazer. Vamos fazer. Operário da arte, bicho. Esse curso que você citou do final de janeiro é o Pequeno Cineasta. Esse é para os pequenininhos. Pequenininhos até 17. Porque de 8 a 17 ainda não tem que eu conheça. Agora está começando a ter, mas quando eu comecei, eu desconhecia quem. Não tem a grife, Dani Gracinha. Ah, não. Não tem o charme, as covinhas. Não, é porque eu trabalho muito no afeto. Isso, assim, é verdade. Assim, uma das coisas que os pais mais falam é esse espaço onde... Que a Gi também fala, essa coisa que não se faz sozinho. E você encontra os seus. Além de tudo, você faz amizade. Você encontra os seus fazendo arte, trocando ideia, aprendendo um com o outro. Ai, é tão rico. E é isso. E a gente traz bolsa social. A gente traz gente de tudo quanto é canto. Tem gente que vem de outra cidade. Aí a gente vai procura lá nos recônditos. Indica aí algum aluno que nunca teve oportunidade, que quer, nanana. E a gente junta essa turma toda e é uma troca, assim. E que depois vocês podem ver no festival, que a gente vai abrir inscrição também para o Festival Internacional Pequeno Cineasta. Já tive meu filme exibido no festival, o Igor tá falando aqui. O Igor! O Igor é maravilhoso! Oba pra ele aqui, ó. Oba! Oba! Cara, e é incrível. O festival também é isso, cara. É um espaço qualificado para essa faixa etária. Que, gente, mais que ninguém, eles têm que ter consciência do que eles estão recebendo e o que eles estão comunicando no audiovisual. Então, cara, se você fizer faculdade de cinema, vai servir para qualquer área da vida da pessoa. Qualquer. E se você já começa antes, se você já se apropria antes, quando você chega na faculdade, o seu aproveitamento, eu fico hoje tão lamentando, ai, como eu queria ter a maturidade ou um pouquinho de conhecimento para aproveitar tudo que eu tive e não consegui alcançar. Porque faculdade, gente, é muito a gente, né? Então, se você já tem ali o básico, nossa, você voa longe quando você está na faculdade. E a Dani faz essa coisa do afeto, né? Eu sou animadora de torcida, eu só vou lá, bora lá, vamos fazer, é isso aí. Então, amigo, já mistura tudo e vambora. Já sai aquecido do curso da Dani e já chega no meu já sabendo que vai virar operário. E já vai fazer o Rock in Rio, vai cobrir Rock in Rio, vai rala. Acha que é glamour, Rock in Rio? É ralação, galera. Não é glamour, não, é ralação. Mas ralação da boa, da família, no sentido assim de grupo mesmo, de equipe, sabe? Aquela coisa de vestir a camisa que a gente falou. Sentido, exatamente. É que nem futebol, galera. É muito bom a gente torcer junto, botar a mesma camisa, não? É bom demais. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por quem assistiu aí, para quem teve paciência de assistir a gente, né? Pois é. Até a próxima. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Vou esperar mais convite, hein, Ju? Com certeza. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.